A grande pergunta desse leproso é: eu sou um peão no xadrez de Deus? Eu sou uma mera peça no jogo de xadrez que Deus joga? Eu tenho alguma relevância no mega projeto que Deus tem para a humanidade? Ou eu sou descartável? Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Quando eu pensei em desistir, me deu forças para prosseguir. Reflexão do dia. Quando tudo diz que não, Colossenses 2, 15 a 18. diz pra confiar em E, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. um Deus assim, Deus seja sempre louvado. tão bom pra mim, que me ama, que me ama. Foi esse amor que me atraiu e trouxe esperança pro meu coração, que aumenta minha fé pra crer, que aumenta. Texto da palavra de Deus, para a gente meditar nele. O que é o Evangelho? O que é Evangelho? Essa é uma pergunta fundamental. O que é o Evangelho? O texto encontra-se no Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo de número 8. Eu quero convidar você que tem a sua Bíblia, que abra. Eu vou ler da Nova Versão Internacional. Essa é a tradução da Bíblia que eu uso, que eu gosto, a NVI. Mateus, capítulo de número 8. Eu quero ler apenas 3 versículos em Mateus, capítulo de número 8. Quando desceu do monte, deixa eu dar uma parada aqui. Quer dizer, quando Jesus desceu do monte, significa que foi logo após o Sermão da Montanha, o famoso Sermão das Bem-aventuranças. Ele termina de falar as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, e desce o monte. Esse é o texto. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou no leproso e disse: quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Vamos ter uma palavra de oração breve. Querido Deus, quando abrimos a Bíblia, nós acreditamos que o Teu Espírito pode nos inspirar a compreender, a entender, a ser tocado, a refazer a nossa história. Nós acreditamos que é possível, através da leitura da Bíblia, que o Espírito de Deus traga vida, traga um novo amanhã, traga ressurreição para muita gente.
E eu te peço que tu faças isso hoje à noite, no nome de Jesus. Amém. A pergunta desse leproso, ou a afirmação desse leproso: Senhor, se queres, serei limpo, envolve milhares de anos. Se queres, serei limpo. Nessa fala desse leproso, tem uma arqueologia. Na fala desse leproso tem um resíduo religioso, conceitual. Porque esse leproso é judeu. Ele é um judeu. Ele mora na Palestina. E a fala desse leproso está impregnada da cultura dele. Ele quer saber. Ele quer entender o que Deus quer na verdade. Quais os sentimentos de Deus a meu respeito? Se queres, serei limpo. O que é que Deus pensa sobre mim? Se queres, será que o Senhor quer que eu seja limpo? Porque nessa pergunta, ou nessa afirmação, se queres, serei limpo, está uma pergunta: o que Deus quer de mim? O que Deus quer da minha vida? Vamos combinar que muitas das narrativas bíblicas que fizeram parte do conceitual desse leproso descrevem Deus de uma forma um tanto quanto temerosa. Esse leproso conhecia histórias a respeito de Deus que metiam medo, que davam medo. Por exemplo, há histórias bíblicas, há narrativas bíblicas que são temerosas. Por exemplo, Deus convoca a Abraão a colocar uma faca no pescoço do filho e matar o seu próprio filho em sacrifício, só para salvar a criança na última hora. Todo esse processo é muito doloroso, é muito difícil de qualquer pai, de qualquer mãe concebê-lo. O Deus que muitas vezes é descrito nas narrativas bíblicas é um Deus que joga pragas. É um Deus em que envia um anjo de morte, que tem um anjo que provoca morte. As narrativas bíblicas descrevem Deus atacando Moisés e querendo matar Moisés, por ele ser um homem sanguinário. Por exemplo, no Êxodo, no livro do Êxodo, no evento do bezerro de ouro, Deus massacra 3.000 homens que participaram do ritual de construir um bezerro de ouro. 3.000 são mortos. Deus, muitas vezes, mete medo na Bíblia. Deus, por exemplo, da Bíblia, tem uma narrativa bíblica em que Deus não se opõe a um voto louco de um lunático chamado Jefté, que promete a própria filha em sacrifício. Então, essas narrativas que fazem de Deus um Deus temeroso, não havia como esse leproso fugir delas. Por isso ele está em dúvida: se queres, eu serei limpo. Não há como fugir. Há descrições de Deus como um Deus arbitrário. A Bíblia descreve muitas vezes Deus arbitrário, déspota, caprichoso. Deus muitas vezes é revelado como um fiscal que supervisiona a obediência da lei ao pé da letra.
Deus é muitas vezes descrito como um Deus ciumento. E aí o leproso está em dúvida: se queres, serei limpo. Porque em algumas ocasiões Deus é implacável com alguns, como ele foi com Saul, e é leniente com outros, como ele foi com Davi. E a pergunta desse leproso, ou a afirmação desse leproso, envolve uma pergunta. E a pergunta que envolve essa afirmação do leproso, quando diz: Senhor, se queres, serei limpo, é uma pergunta que diz respeito a mim e a você. O que Deus quer? Se queres, Deus, a minha vida não se arrasta do jeito que ela vem se arrastando. Há alguns meses eu tive uma crise renal. Eu comecei a sentir uma cólica, pensei que era uma cólica intestinal. A cólica foi se agravando, foi se agudizando. E às 3h da madrugada eu, literalmente de joelhos ao pé da cama, acordei minha mulher falando: eu estou insuportável, alguma coisa está errada, e não esperamos por nada. Ela me colocou dentro do carro e nós corremos para a emergência do hospital. Chegamos na emergência do hospital, eu dei a informação errada, porque eu jamais imaginei que era uma crise renal. Eu achei que eu estava com um problema intestinal. E até eles averiguarem exatamente o que estava acontecendo comigo, porque eu estava literalmente urrando de dor. Eles estavam providenciando morfina para minha dor. E enquanto eles providenciavam a morfina, eu segurava nas barras do leito do hospital, urrando de dor. E naquela hora eu pensei naquela hora assim: Deus, se eu morresse agora, seria muito ruim. Seria muito ruim eu morrer agora. Aliás, eu acho que não seria justo eu partir da vida com essa dor. Eu fiquei pensando ali mesmo, na cama. Acho que é o mal de quem pensa muito, né? Até na hora da dor fica pensando. Eu fiquei pensando ali na cama e dizendo assim: Deus, seria terrível se a última memória que eu tivesse dessa vida fosse essa dor. Seria terrível partir e o meu último sentimento não ser de alegria. O meu último sentimento ser essa angústia, esse desespero que eu estou sentindo aqui. Não morri, como vocês podem atestar. Mas eu tenho que admitir que muitas pessoas partem dessa vida e a última memória que eles têm dessa vida é muita dor. Os torturados que morrem. Quantas pessoas foram torturadas no Chile, na Argentina, no Uruguai, aqui no Brasil, e que no rito da tortura eles morreram. A última memória que eles tiveram da vida foi aquela tortura. Que horror. Eu tenho que admitir que para muitas pessoas o sentimento mais pavoroso é o último que eles têm. Imagine as pessoas que são executadas. As pessoas que são executadas, condenadas à pena de morte, como existe ainda nos Estados Unidos a pena de morte, e sabe que amanhã às 7h da noite vai ser executado. Como é que é a vida dessa pessoa nessas últimas 24 horas? Que horror! Esse leproso, que o texto da Bíblia diz que se aproximou de Jesus, logo após Jesus ter pregado o sermão da montanha.
Logo após Jesus ter falado sobre o amor universal de Deus, que faz a sua chuva e o seu sol virem sobre justos e injustos igualmente, e não faz distinção. Esse leproso ouviu Jesus falar que Deus cuida da gente, porque quando a gente olha para os lírios do campo e vê os pardais, a gente deve se lembrar que assim como Deus veste o lírio do campo de beleza, Deus se incomoda conosco. Mas a memória que esse leproso tem da sua história é uma memória amarga, difícil, e ele não consegue juntar a fala de Jesus no Sermão do Monte com as narrativas que ele tem a respeito de Deus, da cultura e da religião dele. Ele está em crise, e eu acho que o desespero desse leproso é partir dessa vida e ir embora dessa vida sem saber ao certo o que é que Deus quer de nós. O que é que você quer da gente, Deus? A sua fala, na verdade, para mim, é a fala, é a dúvida, é a questão central da história da humanidade. Jesus, se tu quiseres, eu serei limpo. Mas na verdade tu queres? Vejam, que a grande questão que precisa ser respondida por Jesus não é o tamanho do poder de Deus. Porque esse leproso não tem dúvidas de que Jesus tem o poder de curá-lo, ele não tem dúvidas. Ele não está em crise se Deus pode ou não pode. A crise dele é se ele quer. Não é um debate, não é uma discussão se Deus pode fazer isso ou se Deus pode fazer aquilo. O debate e a discussão e a dúvida e a insegurança deste leproso não é se Deus tem muito ou pouco poder. É o tanto que Deus nos quer bem. Se queres. Veja, o leproso não tinha dúvida de que Deus podia. Ele só tinha dúvidas se a história dele era importante para Deus. Ele queria saber, de verdade, se a história dele era importante para Deus. Se queres, significa é do teu interesse. É do teu interesse que eu seja curado? Eu ser curado encaixa nos teus propósitos? Se queres. A grande pergunta desse leproso é: eu sou um peão no xadrez de Deus? Eu sou uma mera peça no jogo de xadrez que Deus joga? Eu tenho alguma relevância no mega projeto que Deus tem para a humanidade? Ou eu sou descartável? Se queres, serei limpo. Eu já fui à Índia. Já fui à Índia 2 vezes. E eu digo sempre que quem vai à Índia nunca mais é o mesmo. Porque a Índia é um país que é do tamanho da Argentina,
portanto 2,5 vezes menor do que o Brasil, e tem uma população de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. As favelas da Índia são indescritíveis. Eu estava com meu amigo pastor Otacílio, que é pastor em Fortaleza, numa dessas nossas viagens, e nós fomos fazer um projeto missionário numa tarde muito quente em Mumbai, a antiga Bombaim. Nós fomos fazer um projeto missionário de alcance a prostitutas na zona da prostituição de Bombaim. E andando pelas ruas e ajudando, porque era uma missão que ajudava essas mulheres, muitas delas sem dente, e eles têm uma folha que eles mascam lá na Índia, que eles mastigam, e ela tem uma coloração vermelha, e algumas dessas mulheres pobres, degradadas, sem dentes, mastigando aquela folha porque ela é entorpecente, e cospem aquilo no chão, e a gente andando naquele lugar tão terrível. Eu falei, Otacílio, me ajuda a descrever, eu preciso, quando chegar no Brasil, descrever qual é a situação da pobreza aqui da Índia. E nós chegamos à conclusão de que os favelados e os pobres da Índia, os párias, os excluídos, os intocáveis, né, que eles chamam, os párias, os sem casta da Índia, vivem em situação pior do que os porcos das favelas brasileiras. Foi a única maneira que eu tive de descrever. Vivem em uma situação pior do que o porco que vive na favela brasileira. E o pastor que nos acompanhava nessa missão, ele disse assim para mim, ele disse, Ricardo, muitos desses aqui, milhares, milhões deles, nascem na rua, vivem na rua, nascem na rua, vivem na rua e morrem sem nenhum registro oficial da passagem deles pela terra. Não tem registro de nascimento, não tem passagem por eles pela terra. E como na Índia eles não enterram, eles cremam, muitos são cremados e são, obviamente, queimados, né? Cremado e queimado, e desaparecem. Nasceram, viveram, morreram e foram incinerados, e ninguém tem nenhum registro da vida dessas pessoas. O nome, quem foram, uma lápide, uma data, nada, sumiram. E quando eu ia ruminando essas questões no meu coração, eu pensei, a vida de quem é importante para Deus? Se queres? Será que Deus quer? E aí Jesus traz, e aí para mim essa é a mensagem mais linda que pode sair dos lábios de um homem ou de uma mulher. Deus se importa sim. Ele não é o Deus que constrói a história às expensas das pessoas. Não há ninguém e nenhuma pessoa, nem mesmo aqueles que são os párias da Índia, que Deus não ame e não queira bem. Porque aqui está um leproso,
sem nome, que faz uma pergunta fundamental a Jesus: tu queres? Tu te importas comigo? Porque em Jesus as pessoas são a medida das ações de Deus. Deus não tem outro projeto, Deus não tem outra preocupação senão as pessoas. E a mensagem do Evangelho inverte a lógica da religião. Não são os mais dignos, não são os de melhor fama, não são os mais capazes, não são os mais santos. São os dejetos humanos, são as pessoas menos importantes aos olhos da sociedade, são os excluídos, são os discriminados, são os não queridos, são os que não são bem-vindos no elevador social, que só podem usar o elevador de serviço. São estes que Deus mobiliza os céus, são estes que Deus chama para que eu anuncie que Ele se incomoda sim, Ele ama sim. Você é importante para Deus. O sofrimento do proscrito, a dor do pobre, o clamor do injustiçado, é ouvido por Deus, e essa é a mensagem do Evangelho. E não há nenhuma pessoa e nenhuma vida que seja descartável aos olhos de Deus. O leproso não tinha dúvidas de que Deus podia. Isso não passava pela cabeça dele em forma de questionamento. Ele sabia que Deus podia curar quem Ele quisesse. A dúvida desse leproso era, primeiro, se ele era importante para Deus. Se no jogo e no tabuleiro de Deus a vida dele contava. A segunda dúvida que ele tem é se ele merecia. Ele não tinha dúvida de que Deus pode curar. O que ele não sabe é se ele merece ser curado. Por isso ele fala: se queres, serei limpo. Porque, de alguma maneira, na religião, Deus só quer para aqueles que merecem. Na lógica da religião, Deus só quer se você fizer por merecer. Se você não fizer por merecer, diz a religião, Deus não quer. Esse é o grande problema da lei. O grande problema da lei é que a lei nos preserva, mas ela também nos condena. Como é que a lei nos preserva e a lei nos condena? Porque a lei nos preserva de desmoronar na vida. Mas a lei nos condena, porque a gente nunca sabe, de acordo com a lei, se a gente merece ou não. Porque nós somos inadequados, nós somos imperfeitos. Quando você pode dizer: eu sei que Deus quer o meu bem? Quando? De acordo com a lei? Nunca. Porque você sempre tem uma ponta de questionamento do que você fez de errado. E a lei não deixa por menos, ela aponta, ela mostra o que você fez de errado. Então as igrejas e as religiões se alimentam dessa dúvida. Deus pode curar você, mas eu não sei se Ele quer, porque eu não sei se você fez por merecer. Venha para Betesda que eu vou ensinar você a fazer por merecer a bênção de Deus sobre você. E aí está todo mundo dentro da Betesda e nas igrejas evangélicas com essa pergunta: será que Ele quer? Ninguém aqui tem dúvida de que Deus pode. Nosso questionamento e a nossa dúvida é: será que Ele quer? E por que Deus não quereria?
Deus não quer porque eu não fiz por merecer. E a lei me deixa isso bastante claro. Você não fez por merecer, porque você violou a lei, você violentou um dos mandamentos. Como é que você pode querer alguma coisa de Deus hoje à noite? Essa é a religião. E aí Jesus é fenomenal e ele é fantástico. Porque ele põe Deus acima da justiça da lei. Jesus põe Deus acima da justiça da lei. Quando que Jesus colocou Deus acima da justiça da lei? Quando ele perdoou uma mulher apanhada no adultério. Porque a lei dizia que ela podia ser apedrejada. A lei mandava que ela fosse apedrejada. Mas Deus está acima dos critérios da lei. E ele perdoa essa mulher e diz, vá em paz. Em Jesus, Deus faz a misericórdia triunfar sobre a justiça. Tanto que os trabalhadores, na parábola dos trabalhadores da vinha, os trabalhadores que foram empregados por ele na última hora, ganham o mesmo salário daqueles que foram empregados e foram contratados na primeira hora. Para que nós aprendamos que Deus faz com que a misericórdia triunfe, seja maior do que a justiça. Em Jesus, os preceitos religiosos podem ser negociados para salvar uma vida. Por isso é que ele muitas vezes curou, salvou e libertou muita gente no próprio dia do sábado. Jesus relativiza toda a estrutura social de Israel para absolutizar o amor. Quem sabe que Deus não lida mais com a gente a partir do merecimento, se sente livre para não ter essa dúvida, se queres. Estou livre dessa dúvida porque eu sei que Ele quer. Livre da dúvida, não se Deus pode. Eu estou livre da dúvida de que eu preciso fazer, merecer, para que Deus queira, para que Deus me ame. Deus não lida mais com a minha capacidade de obedecer à lei, mas Deus lida comigo a partir dos critérios do coração e da misericórdia compassiva dele para comigo. Quem sabe agora que Deus não lida mais com a gente a partir do merecer, não faz sentido nenhum dizer se queres, porque eu sei que tu queres sempre. E aí nós ficamos livres da bolha do pensamento religioso. E vamos para o pensamento da graça. Deus quer. E quando eu digo Deus quer, e eu sei que Ele quer, eu perco o medo. E entro na dimensão do amor. Quem sabe que é amado, se torna ousado. Quem sabe que é amada, se sente livre. Quem sabe que é amado, quer viver nas profundezas da relação daquele que me quer bem e não mais no estrito obediência de uma lei ou de um mandamento. Agora eu sou livre para viver este amor. O leproso aproxima-se de Jesus e pergunta e diz, se queres, serei limpo. E Jesus olha para ele e disse, eu quero, e toca no leproso, e a Bíblia diz que imediatamente ele foi limpo da sua lepra. E se você está aqui hoje à noite e você diz, eu não sei se Deus quer, porque eu nem sou dessa igreja, nem sou dessa religião, pois deixa eu lhe dizer, Deus quer. Se você está aqui hoje à noite e você diz, mas olha pastor, você nem sabe da minha vida, das coisas que eu ando aprontando por aí, eu nem sei se Deus quer, Ele quer. E você pode dizer, pastor, eu sou um proscrito da sociedade, ninguém me aceitaria, se o senhor conhecesse a minha vida, não me receberia. Pois eu quero lhe dizer que talvez eu não recebesse você, mas Deus recebe e Deus quer. Esse leproso não tinha dúvida que Deus podia. Ele não tinha dúvida que Deus pode. Isso não está em questão.
O que está em questão é se existe alguma relutância, hesitação em Deus e no amor de Deus. É muito interessante uma mulher que se sente insegura na sua relação com o marido, pode ser porque o marido hesita. Porque toda hesitação gera insegurança. Querida, não com palavras, claro que ele não vai dizer isso, mas com gestos, com atitudes. Eu tô hesitante sobre nós dois. Ela se sente insegura. Se você participa da Bethesda e você chega para mim e diz, pastor, eu estou muito hesitante sobre a Bethesda. E eu, como pastor, vou me sentir inseguro. Você tem um amigo e você diz, cara, eu estou hesitante, eu hesito na nossa amizade. Eu me sinto inseguro na nossa amizade. Porque é possível sacrificar-se sem amar. Mas é impossível amar sem sacrificar-se. E esse leproso está hesitante, ele está inseguro, porque ele não sabe se Deus hesita. Se queres. Imagine um filho que percebe o pai hesitante na relação pai e filho. Essa criança se sente insegura. Porque é possível dar, presentear, sem amar. Mas é impossível amar sem presentear, sem dar, sem doar-se. Por que que esse leproso está inseguro? Se queres, isso é insegurança. Porque Deus foi muitas vezes narrado nas histórias bíblicas como um Deus que hesitou. Hesitou na sua relação, muitas vezes. E aí a mensagem de Jesus é absolutamente linda. Quando ele desfaz as ideias religiosas a respeito de Deus. E diz, é possível que um pai hesite com o filho. É possível que uma relação de mãe e filho seja hesitante. Mas é impossível que Deus relute, que Deus esteja relutante sobre nós. Que pode sim uma mãe esquecer o filho que ela amamenta. E essa é uma das linguagens mais lindas do amor maternal de Deus, não paternal, maternal de Deus. É possível que uma mãe esqueça o filho que ela amamenta. E a história mostra que sim. Mas Deus jamais se esquecerá de nós. Se meu pai e minha mãe me abandonarem, disse o salmista, o Senhor me acolherá. Você pode relutar no seu amor pela sua mulher, mas Deus não está relutante e quer continuar nosso parceiro. Por mais que a gente tenha transgredido. E esse é o amor louco de Deus, alucinado de Deus. É loucura pensar nisso. Que mesmo que nós tenhamos negado, cuspido, Ele continua fiel, porque o texto diz, quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Ele não é relutante. Se queres, serei limpo. E a resposta de Jesus é peremptória, taxativa, incisiva. Quero. Não reluta, não hesita, não gagueja.
Não, quero. Porque em Deus é sempre o sim e o amém. Porque o amor de Deus não reluta. O preço que Ele pagou e ainda paga por nos querer tanto bem, só temos uma metáfora possível. É o seu Filho morrendo na cruz do Calvário. E aí Jesus, quando esse leproso diz, se queres, serei limpo, é mais ou menos como se ele estivesse dizendo assim, ouviste o que foi dito a respeito de Deus. Eu, porém, agora vos digo, quero ser limpo. E quando ele diz, quero, já sabemos que nós não precisamos ter medo. Nós não precisamos viver tateando no escuro, batendo num tambor, para ver se Deus se aproxima da gente, ralando os joelhos, dizendo repetidas e repetidas orações para ver se Ele nos ouve, fazendo milhares e milhares de campanhas de igreja em igreja para ver se Ele quer. Não precisamos mais, porque neste sim eu quero de Jesus, Ele coloca Deus acima de Moisés, maior do que Elias, mais amoroso do que todos os profetas que o antecederam. No sim de Jesus, Ele responde ao nihilista de que nós estamos sendo jogados, que nós fomos jogados na história e que nossa vida não tem sentido nenhum. Quero significa que não existe destino, porque se o destino dizia alguma outra coisa a respeito desse leproso, quando ele diz quero, ele quebra com todo o destino, ele acaba com a ideia da predestinação calvinista, porque se esse homem nasceu predestinado a ser um leproso, quando ele diz quero, está quebrada toda essa predestinação, não existe mais eleitos em Deus, todos agora, as portas estão escancaradas, e Paulo diz que não existem mais nem escravos nem livres, não existe nem macho nem fêmea, não existe nem bárbaro nem gentil, nem romano, não existe mais heterossexual e homossexual, agora somos todos um no Senhor, porque as portas do céu se escancararam, e está escrito no portal do céu, vinde todos, que está aberta agora a graça e o amor de Deus. Sim, quero. Sim, eu quero. E está estraçalhada qualquer teologia do medo. Você não precisa ter medo de Deus, porque Ele quer. E Deus move, intima, interpela, pede, convoca, chama. Deus faz tudo o que pode ser feito e que foi feito para que ninguém morra mais anônimo, desprezado, e cada um que morre é um prego que nós batemos na cruz do Calvário, é um cuspe que nós damos na cara de Deus, porque Deus não quer a morte de ninguém, Deus quer a vida. O texto das Escrituras diz, Deus não quer que ninguém se perca. Deus não deseja, não quer, não é do coração dele que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos. E se você está aqui hoje à noite, essa é a palavra que eu quero dizer para você. Jogue fora todo medo, porque a mensagem do Evangelho é a mensagem da vida. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas às vezes nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades, não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida. Vida essa com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.